Olá, meu nome é Amanda, sou aluna do IFSP Campus Catanduva e essa é a segunda parte do quinto tópico de Físico-Química, que irá abordar alguns temas mais recorrentes em Enem e vestibulares. A aula de hoje será uma breve introdução à eletroquímica. Começando pelas duas partes principais de estudo da Físico-Química, falaremos um pouquinho agora sobre alguns aspectos importantes referentes a pilhas. Bom, as pilhas são consideradas um processo que transforma a energia química em energia elétrica. Lembrando que esse é um processo espontâneo. Na pilha será observado dois polos. O ânodo, que é o polo negativo da pilha, e o cátodo, que é o polo positivo. Em comparação, a eletrólise é um processo não espontâneo que vai visar aí a transformação de energia elétrica em energia química. Também a presença de dois polos, porém, aqui na eletrólise isso se inverte. Então, temos o ânodo, que é o polo positivo na eletrólise, e o cátodo, que é o polo negativo. Na aula de hoje focaremos um pouquinho sobre as pilhas principalmente. Então, vou fazer um breve resuminho aqui histórico sobre o desenvolvimento, dos estudos acerca das pilhas ao longo de toda a história. Começando com Luigi Galvani e a eletricidade animal. Em 1756, Galvani ele fez estudos, e descobriu a chamada eletricidade animal. Por meio de um experimento, ele notou que as pernas de um sapo morto, desse animal, se contraíam quando presas a uma mesa de ferro por ganchos de um determinado metal. Galvani ele suspeitava que os músculos desse animal produziam uma corrente elétrica, Então, ele propôs essa explicação que mais tarde seria aí uma base para os estudos de Alessandro Volta. Em 1800, Alessandro Volta causou uma enorme agitação no mundo científico, porque ele provou uma teoria completamente diferente e que caiu por terra, a explicação de Luigi Galvani e a eletricidade animal, feita anos atrás, Então, Volta, ele empilhou discos alternados de zinco e cobre, separando-os por pedaços de tecidos embebidos em uma solução de ácido sulfúrico. Ele notou que sempre que um fio era ligado aos discos de zinco e de cobre, das extremidades, o aparelho produzia uma corrente elétrica. Então, ele chamou isso, da pilha de Volta. Temos, então, depois de todos os estudos de Alessandro, a proposta de John Frederick Daniel, que, após esse surgimento das pilhas elétricas, que foi um grande marco na evolução histórica, a primeira pilha da qual se conhece que foi capaz de manter uma corrente elétrica constante foi a de Daniel, que com um tempo razoavelmente longo, em 1836. Nesse vídeo eu vou focar mais nos próximos slides sobre essa pilha, de forma mais detalhada. E temos então a pilha seca de Georges Leclanché, que possui um polo positivo, que é a barra de grafita envolvida por dióxido de manganês, carvão e uma pasta úmida, e também o polo negativo, que vai ser aí um envoltório de zinco. Bom, sobre a pilha de Daniel, agora dando um enfoque.
A pilha de Daniell ela é composta por um eletrodo negativo, que vai ser o ânodo da pilha, que doa elétrons para o eletrodo positivo, que vai se chamar cátodo. Na figura ao lado, como vocês podem ver, o ânodo ele vai ser representado pela placa de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco, enquanto o cátodo é a placa de cobre mergulhada na solução de sulfato de cobre. Os dois eletrodos eles são interligados por um circuito externo com uma lâmpada e após essa lâmpada acender, a placa de zinco ela é corroída e vai ter a sua massa aí diminuída, enquanto a placa de cobre tem a sua massa aumentada, ou seja, vai ocorrer aí o contrário, como mostra a imagem ao lado. O que ocorre, né, o funcionamento da pilha, é que os dois eletrodos geram uma reação aí, né, acontece uma reação de oxirredução, ou seja, por conta do zinco ser mais reativo que o cobre, ele vai doar, né, por meio do fio condutor interligado entre eles, os seus elétrons. Como consequência, o zinco vai sofrer uma oxidação, se tornando o ânodo da pilha, que é o polo negativo. Os elétrons recebidos pela solução de cobre sofrem redução, transformando-se em cobre metálico, sendo assim aumentando a massa do cátodo, que é o polo positivo da pilha. Aqui nós temos as duas semi-reações, então tem o zinco, que perde, né, 2 elétrons, e o cobre, que ganha, né, 2 elétrons, e com isso temos a reação global de zinco mais cobre, 2+, que gera Zn2+, mais cobre. Também temos a questão da ponte salina na pilha de Daniell. Mas o que é a ponte salina? Essa ponte ela vai servir como uma ligação que existe entre o cátodo e o ânodo. O tubo geralmente vai ter aí um formato de U. Essa ponte salina ela pode ser compreendida, pode ser, né, preenchida por uma solução aquosa concentrada que contém um sal bastante solúvel, como por exemplo o cloreto de potássio, o nitrato de amônio, e em suas extremidades são fechadas com algodão, lã de vidro ou agar-agar. Mas por que essa ponte salina é necessária? Conforme a reação de oxirredução ocorre entre esses eletrodos, o excesso de íons resultantes dessa transferência de elétrons terá como consequência a perca da neutralidade elétrica, tornando a solução instável e fazendo com que a pilha pare de funcionar. Ou seja, a função da ponte salina é eliminar esse excesso de íons. Temos também os conceitos de potencial de redução, primeiramente começando com a questão de força eletromotriz. A força eletromotriz de uma pilha é a propriedade de que um dispositivo tem de produzir uma corrente elétrica em um circuito, como por exemplo os geradores. O que é a DDP? DDP, ou diferença de potencial, ou até mesmo tensão, como também é conhecida, é medida a intensidade da corrente elétrica, que depende dos potenciais de redução e oxidação dos eletrodos. A unidade utilizada nas medidas de DDP é volts. O potencial de redução é sempre a capacidade em que um eletrodo tem de sofrer redução, ainda que seus processos não ocorram de forma isolada. Temos uma formulinha aqui para calcular, né, o potencial de redução. Então, nós temos ΔE, que é a variação de força eletromotriz,
ERED maior, que é o potencial de redução maior, e ERED menor, que é o potencial de redução menor. E agora, para exemplificar, né, todos esses conceitos, vamos ao exercício. Esse é um exercício da UDESC e ele nos diz o seguinte: analise a pilha cujos potenciais padrão de redução são. Então, ele nos dá as reações e também o valor dos seus potenciais. E pede a alternativa que indica a DDP, variação, para essa pilha é. Então, começaremos a analisar, né, a seguinte questão. Temos aqui a primeira informação, que será o nosso ânodo da pilha, ou seja, o que sofreu oxidação, e o nosso cátodo, que sofreu a redução. Para descobrir, né, a DDP dessa pilha, basta realizar a seguinte continha. Temos o ΔE isso vai ficar mais 0,34 menos 0,44. O resultado desse cálculo vai ser menos com menos dá mais, então fica 0,34 mais 0,44. Realizando a soma desses dois números, nos dá 0,78 volts. Ou seja, a resposta correta é a alternativa A. E essa foi a aula de hoje. Curtem, comentem, compartilhem e até a próxima.